parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padmasambhava, capítulo 6, Paz no Dia a Dia. O tema de hoje é oscilações, onde o Lama diz: quando perseguimos a harmonia, podemos viver 6 experiências distintas. Na primeira, a harmonia parece possível. Na segunda, descobrimos que existem seres que têm mais harmonia que nós, e isto nos perturba. Na terceira, olhamos para os seres mais harmônicos e constatamos: certo, você tem mais do que eu, tem uma vida maravilhosa. Para ter isto, eu precisaria de... 3 pontinhos. Aí vem uma lista de requisitos, de coisas que precisamos transformar ou adquirir. No quarto tipo de experiência, a pessoa desiste de ter harmonia. Ela afirma: vou esquecer essa situação, vou esquecer todos os problemas, vou me defender esquecendo. Então esquece tudo e gera uma mente obtusa, desconectada. No quinto tipo, a pessoa fica desesperada porque falta alguma coisa. E no sexto tipo, ela desiste de vez e diz: ok, todos são terríveis comigo, também serei terrível com eles. Neste estágio, a harmonia não é mais o objetivo. Ao contrário, a pessoa quer provar que ela não é possível e, quando vê alguma coisa funcionando, vai lá e a sacode. Então, pessoal, percebam que esse tema, esse tópico, ele é a continuação daquele que nós vimos na semana passada e que terminou quando o Lama dizia que na nossa ânsia de conquistar a felicidade, nós acabamos gerando um conceito de harmonia. Vejam, gerando um conceito de harmonia, ou seja, não é a harmonia real, né? Não é a harmonia que se desdobra a cada minuto, a cada segundo, na vida, no universo, no planeta. É um conceito que nós formamos sobre o que é ser harmônico, né? E de um modo geral, como a nossa mente funciona, né, no seu aspecto comum, na prisão do gostar e do não gostar, esse nosso conceito de harmonia vai normalmente estar totalmente contaminado, né, por essa nossa dualidade, onde nós vamos pensar então que a nossa vida está harmônica quando nossos desejos estão sendo satisfeitos e que está desarmônica quando nossos desejos são frustrados. Isso é uma visão extremamente limitada e profundamente ignorante do ponto de vista espiritual, né? Harmonizar-se com o universo é abrir o coração e a mente para aceitar serena e tranquilamente os movimentos da vida e não querer impor à vida os nossos desejos. Querer impor à vida os nossos desejos é a base geradora da desarmonia, né? Nossos desejos são o próprio fundamento, o próprio alicerce da desarmonia, da desestabilização. E vejam que o título do nosso tema de hoje é oscilação, né? Então por que nós oscilamos tanto, né? Por que nós não conseguimos ter um mínimo de estabilidade física e sobretudo mental? Porque estamos escravizados à satisfação dos nossos desejos. E isso é absolutamente inviável, por vários motivos, dentre os quais o principal é a nossa ignorância. Como somos ignorantes espiritualmente, boa parte dos nossos desejos, se não a maioria, não são salutares do ponto de vista espiritual. Aliás, nós temos dificuldade até de ter desejos físicos salutares, né? Nos alimentamos, por exemplo, de comidas que não fazem bem. Gostamos, desejamos, né, ingerir bebidas e comidas que não fazem bem. Então, se nós já somos tão ignorantes assim, do ponto de vista grosseiro, denso, corporal, imaginem vocês do ponto de vista mental, emocional e espiritual. Vejam que emocionalmente estamos sempre atrás de estímulo, excitação, né?
as nossas emoções estão completamente deseducadas. Porque um corpo emocional, uma dimensão emocional educada, ela aspira e se felicita com o silêncio, com a quietude, com a paz. Mas nós estamos tão deseducados que nós estamos sempre em busca de entretenimento e de excitação. Nós precisamos de parques de diversão, nós precisamos de shows com música bem alta, boates, e no extremo, drogas, bebida, né? Nós precisamos estar sempre, parece que nós estamos sempre precisando de uma superexcitação que nos entorpeça, ao invés de um silêncio e de uma paz que clareie a nossa visão. Então vejam que para nos libertarmos das oscilações, para superarmos as oscilações, que é o tema do nosso tópico, nós precisamos nos reeducar em todas as dimensões de nossa personalidade humana. Não só na espiritual, mas também na mental, emocional e física. E aí o Lama segue dizendo: oscilamos por estas 6 formas de emoção. Inicialmente gostaríamos que a harmonia fosse possível. Esta é a grande dificuldade. Fazemos esforço a vida inteira, por vidas incontáveis, tentando encontrar a felicidade estável. Mas como o que chamamos de felicidade depende de fatores específicos, a felicidade é fugidia. Às vezes conseguimos, às vezes sofremos profunda decepção. Isto porque os fatores são impermanentes, flutuantes. E assim nossa felicidade nunca é possível. Logo, a paz não se torna possível. E vida após vida, perseguimos isto. Então vejam vocês, pessoal, como é importante o cultivo da sabedoria no caminho espiritual. Porque sabedoria significa clareza. E se nós não tivermos clareza de qual é a verdadeira fonte da nossa felicidade, nós incorreremos nesses equívocos todos que o Lama está descrevendo nesse parágrafo. Nós buscaremos a nossa felicidade em fatores impermanentes, flutuantes. O que são fatores impermanentes, flutuantes? Tudo aquilo que a nossa vida cotidiana, por exemplo, oferece. A gente acha que vai ser feliz porque adquiriu uma casa, a gente acha que vai ser feliz porque conseguiu um emprego, a gente acha que vai ser feliz porque constituiu uma família, mas nós sabemos, por experiência mesmo, empírica, que todas essas coisas passam, que todas essas coisas estão sujeitas à ação do tempo e das intempéries. Portanto, colocar a nossa felicidade na realização desses objetivos é cultivar uma estabilidade mental permanente. Né? Por isso que o Lama diz aqui que vida após vida nós perseguimos esses objetivos e aí morremos, renascemos, continuamos fazendo a mesma coisa por vidas e vidas até que a nossa mente compreenda que está procurando a felicidade no lugar errado. Até que a nossa mente compreenda que a felicidade está dentro de nós. Até que a mente compreenda aquela frase de Jesus quando ele diz: o reino divino está dentro de vós. Não adianta buscá-lo fora. A felicidade genuína, a felicidade permanente, a paz imperturbável, ela só pode ser encontrada no cultivo do nosso mundo interno, no refinamento e desenvolvimento do nosso espírito. E aí o Lama segue dizendo: todas estas circunstâncias decorrem de elegermos referenciais específicos a partir dos quais consideramos: só posso ser feliz se temos referenciais de mente, emoção, corpo e de energias internas. Então, pessoal, esse parágrafo curtinho aqui, ele traz um tema fundamental que nós já estudamos em tópicos anteriores, os referenciais. Nós sempre estamos elegendo referenciais específicos como condições para a nossa felicidade. É por isso que o Lama fez essa frase aqui: só posso ser feliz se...
Aí vem os 3 pontinhos, né? Então só posso ser feliz se tiver com saúde, só posso ser feliz se tiver uma casa, só posso ser feliz se minha família estiver sempre bem, só posso ser feliz se... E assim nesses sis, nós vamos nos aprisionando, nós vamos condicionando a nossa felicidade a fatores que podem e normalmente podem se desenvolver e normalmente se desenvolvem de forma completamente diferente daquilo que nós esperávamos. E esses referenciais, como diz o Lama, nós criamos tanto no nível mental, quanto no nível emocional, corporal e energético. Né? Então nós queremos estar sempre com a nossa mente funcionando de uma determinada maneira, né? sempre pacífica. Aí não aceitamos, por exemplo, momentos em que brotam, por exemplo, pensamentos negativos, né? ou que lembranças que desejaríamos esquecer voltam à nossa memória. Todos esses momentos a gente fica brigando com a mente, né? Porque nós temos determinados referenciais de mente que achamos que tem de estar presentes para que estejamos felizes. E assim também nós fazemos com as emoções, com o corpo e com a nossa energia interna, né? Portanto, a liberação do sofrimento, o cultivo da estabilidade, ele só pode acontecer se nós tirarmos esse si. Se a nossa felicidade não tiver mais condicionamentos. Porque são esses condicionamentos que nos aprisionam, né? Se nós dissermos assim: serei feliz em qualquer circunstância, porque em todas as circunstâncias procurarei extrair das situações o melhor que elas possam oferecer. Vejam como esse pensamento é libertador, porque não tem mais o si aí, não tem mais uma condição. Eu estou dizendo que vou ser permanentemente feliz e que vou ter esse mesmo estado de espírito aberto, né? Esse mesmo estado de espírito acolhedor para toda e qualquer circunstância, extraindo delas o que elas puderem oferecer de melhor. Isso gera estabilidade, né? Isso gera harmonia interna. E a harmonia interna, gerada por esse tipo de posicionamento, ela não pode ser abalada, nem mesmo por tragédias. Por quê? Porque nós estaremos ali acolhendo a situação, ainda que ela inicialmente se apresente como trágica, e procurando extrair dela o aprendizado melhor que ela possa nos oferecer. E aí o Lama segue nos dizendo: a noção de refúgio pode brotar quando entendemos esta situação cíclica de impermanência interna e externa. Dizemos: eu gostaria de tomar por referencial alguma coisa que estivesse fora disto. Mas como não temos o olhar de sabedoria, nunca conseguimos encontrar o que é estável. Faz parte de nossa situação só vermos o que é impermanente. É como se não tivéssemos olhos para reconhecer o que está além de nossa experiência cíclica, de nossos referenciais. Olha como essa passagem do Lama lembra e aponta claramente para aquela passagem do Evangelho onde Jesus diz: é preciso ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Porque o que o Lama está dizendo aqui? Ele está dizendo que se nós não temos o olhar de sabedoria, nós não conseguimos perceber que o cultivo da estabilidade, a raiz do cultivo da estabilidade, o solo do cultivo da estabilidade está em nosso interior, não está em nosso exterior. E nós não conseguimos ver isso por quê? Por falta do olhar de sabedoria, que são os olhos que Jesus diz que nós precisamos, os ouvidos que nós precisamos para ouvir a voz silenciosa interna que pode iluminar o nosso caminho, que pode iluminar as nossas ações em qualquer circunstância. Porque essa natureza interna, ela é ilimitada, ela pode lidar com qualquer desafio. Ela é serena, compassiva, amorosa e altruísta em qualquer circunstância e se alegra com isso. Então ela não depende de referenciais externos para manter, né, um padrão de alegria, né, um padrão de felicidade, né, um padrão de energia vibracional elevada. Mas nós precisamos desenvolver esse olhar
para que possamos então cultivar aquilo que precisa ser cultivado e abandonar aquilo que precisa ser abandonado. E o Lama segue dizendo: os seres libertos que habitam as regiões sutis rezam por nós sem cessar, soprando, acordem, mas não escutamos. Ou pior, escutamos errado. Aparece um ser na nossa frente, ouvimos aquele sopro e concluímos: deve ser minha alma gêmea. Mas o ser estava soprando. Cuidado, não conseguimos entender a linguagem do silêncio. Isso aqui é muito profundo. É muito profundo, pessoal. Entender a linguagem do silêncio. É aquilo que nós falamos na primeira parte aqui do nosso evangelho. Aprender a transcender as palavras. Usar as palavras como trampolim para aquilo que está além delas. E o que é que está além das palavras? O que é que existe antes da palavra, durante a pronúncia da palavra e depois da pronúncia da palavra? O silêncio. O silêncio está sempre presente. Entretanto, quando há barulho, quando há fala, a gente não percebe a presença do silêncio, mas ele está ali. E as nossas palavras só fazem sentido, como por exemplo agora, quando eu estou falando, porque existe um intervalo de silêncio entre elas. Então, quem dá vida às palavras é o silêncio. Assim como quem dá vida à nossa visão é o espaço. Eu não conseguiria ver, por exemplo, um sofá que está aqui à minha frente, se não houvesse em torno dele um espaço vazio. Se o espaço estivesse todo cheio, não haveria sofá. Então a nossa mente deveria ser assim também, vazia de conceitos, de preconceitos, vazia de pensamentos. Não é dizer que não é para pensar, não é isso, mas é uma mente que não está apegada aos pensamentos, que contempla os pensamentos entrando e saindo, mas não se limita àquilo que eles propõem. Percebe os pensamentos apenas como a expressão de uma parcela desse mundo sutil muito mais amplo e que só pode ser percebido no silêncio, na quietude, na paz, na harmonia. E o Lama segue desdobrando essa questão do silêncio, nos dizendo: o silêncio está ao nosso redor. A natureza de liberdade preexiste a nós, nos sucede e existe simultaneamente conosco. Não entendemos. Sofremos de uma identidade para outra, de um pensamento para outro, e não conseguimos ver algo que nos dê a ideia de permanência. Isso aqui é uma proposta do Lama de fazer uma analogia entre o silêncio e a nossa natureza búdica essencial. A nossa natureza búdica essencial ela é igual ao silêncio. Por quê? Porque ela pré-existe a esse nosso eu, a essa nossa identidade. Ela já existia antes da nossa identidade. Ela segue existindo aqui enquanto nós estamos nos manifestando com essa identidade neste momento. E quando essa identidade desaparecer, ela seguirá como uma consciência viva, que poderá manifestar outras expressões corporais, outras expressões emocionais e outras expressões mentais. Por quê? Porque ela é uma natureza ilimitada. Ela pode manifestar variados, infinitos tipos emocionais, corporais, mentais, humanos ou não humanos. Portanto, ela é uma natureza que não tem como ser definida nem descrita. Ela não pode ser definida ou descrita. Ela pode ser apontada, como nós estamos fazendo aqui, usando palavras tentando apontar para essa natureza. Mas as palavras não dão conta de descrever ou definir o que seja essa natureza maior, essa natureza divina, essa natureza búdica, que é a nossa verdadeira essência. E aí o Lama segue dizendo: quando saímos da condição de feto, na barriga da mãe, para a condição de bebê e depois nos tornamos crianças, adolescentes e adultos, temos a sensação de que é uma continuidade. Mas somos completamente diferentes em cada fase.
Temos amigos, objetivos e fixações diferentes. E não entendemos o que se mantém estável. No corpo, tudo muda. Passamos por várias vidas e não entendemos o que se mantém enquanto as vidas se sucedem. Olhamos para o céu, para as estrelas, vemos movimentos incessantes, nunca descobrimos o que não muda quando tudo muda. Então, pessoal, o que o Lama está dizendo aqui é que é verdadeiramente milagroso, né, que a gente tenha sido um bebê, tenha sido uma criança, depois um adolescente, depois um adulto, e que ainda continuemos tendo essa sensação de continuidade, né? Como se o nosso eu, né? Aqui, esse eu ao qual damos um nome, esse eu que tem uma data de nascimento, né? Esse eu que tem um pai, que tem uma mãe, como se ele fosse uma coisa que permanece no tempo. Mas, na verdade, se analisarmos em profundidade, veremos que nós não somos mais aquele bebê pequenininho. Não somos mais aquela criança que curtia a sua infância. Não somos mais aquele adolescente com as suas crises, né, com seus hormônios efervescentes, né? Somos hoje esses adultos maduros que mais tarde também serão uma outra coisa. Ou seja, as identidades, elas vão morrendo ao longo de uma mesma vida. E qual é o fio que junta todas essas contas? É essa natureza divina que permeia com sua consciência todos esses estados. Essa natureza, ela vivencia esses estados, ela vivencia essas etapas. E aqui nós estamos falando apenas da vida encarnada, mas também vivenciaremos o processo da morte, que é a desencarnação, vivenciaremos o processo de existência no mundo espiritual invisível e vivenciaremos depois a reencarnação em um novo corpo, o renascimento, que são as diversas regiões, digamos assim, pela qual essa nossa consciência transita, se manifestando das formas mais diferentes e mais variadas possíveis. Por isso não devemos nos apegar a nenhuma dessas situações, né? Devemos sempre procurar sustentar a nossa harmonia na conexão com essa fonte de energia e de vida que é essa nossa consciência mais íntima, que sobrevive à morte, que sobrevive, né, que perpassa todos os nossos renascimentos, que perpassa todas as nossas etapas de vida. E aí o Lama segue dizendo: então os seres de sabedoria dizem, não tem jeito, terei que ir lá embaixo, e escolhem métodos variados. Alguns gostam de envergonhar jovens donzelas, aparecem na barriga delas, sem que nada tenha acontecido. As histórias se repetem tanto no Oriente quanto no Ocidente. Uma monja virtuosíssima nota que alguma coisa estranha está acontecendo. E por mais que ela proteste, não fiz nada. Todos a olham de um jeito horrível. A monja está grávida. Estas histórias também existem no Zen e no budismo tibetano. E não é só a Virgem Maria. Então vejam, pessoal, que o Lama aqui está fazendo referência à história de vários seres sagrados que nasceram no mundo, né? Ele citou aqui o caso de Jesus, que é bem conhecido aqui na nossa civilização cristã, né? Porque segundo reza a tradição evangélica, Maria era virgem, né? E foi concebida pelo Espírito Santo. E isso não aconteceu só com Jesus. Na descrição de vários outros seres sagrados que se manifestaram em outras culturas, também existem essas histórias, né? No caso do Buda, existe a história de que um elefante branco roçou, parece que na lateral da mãe dele, e pronto, ela ficou grávida e depois ele nasceu, né? Então, isso são apenas histórias que tentam mostrar que esses seres são seres que estão renascendo não por karma, mas por compaixão. Não estão vindo aqui porque precisam se purificar, mas são seres já purificados que vêm aqui por compaixão para catalisar, para dinamizar o nosso processo evolutivo. E aí o Lama conclui o ensinamento dizendo:
Estas histórias também existem no Zen e no budismo tibetano. Não é só a Virgem Maria. Aí podemos ter certeza de que um ser extraordinário vai aparecer. Estes seres se manifestam e trazem a sabedoria ilimitada quando não conseguimos encontrá-la. Traduzem-na em palavras para que nossa natureza ilimitada, que nos sustenta e nos mantém em paz, também se manifeste em nossa existência, se possível. Foi isso que Jesus veio fazer no mundo, pessoal. Ele veio aqui para nos mostrar quais são as ações, quais são os pensamentos, quais são as palavras que desobstruem o caminho para que a nossa natureza essencial se manifeste. Ele nos deixou esse caminho e foi por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. O que Jesus quis dizer com isso? Que ninguém conseguirá fazer com que essa sua natureza divina se manifeste de maneira plena se não seguir o caminho da compaixão, da bondade amorosa, da equanimidade, da alegria altruísta, da paciência e da generosidade.